Eu sou Laís Castro e quero te dar as boas-vindas ao Pod Crente, o podcast onde nós vamos trazer para a mesa assuntos que ainda são polêmicos dentro das igrejas. E claro, eu não poderia fazer isso sozinha, então eles estão aqui mais uma vez comigo. Quero começar te apresentando do meu lado direito, ele que é um mão de vaca assumidíssimo. Se estiver se afogando, morre afogado porque não abre a mão nem para nadar. Gabriel Gomes. Gente, que ofensa, já no começo do episódio, né? Mas em minha defesa eu quero dizer que eu não tô juntando tesouros aqui no terra. Tá. É que você não guarda dinheiro, não gasta seu dinheiro com coisas da terra. Eu assisto muito Primo Rico, sem economizar. Próxima sessão, por favor. Gente, que é isso? Que isso, gente? Que é isso? Do nada, nem te apresentei ainda. Eu não preciso de apresentação. Eu sou a apresentação. Tá bom, então. E aqui do meu lado esquerdo, ele que já, como sempre, se metendo antes de ser apresentado. Ele que tem a língua mais afiada do que uma faca tramontina. Paulo Otávio Rodrigues. Não pausou, hein? Não pausou. Claro que agora... que veio do coração. Sim, é porque esse foi verdadeiro. Olha! Pra fazer jus ao meu adjetivo desse episódio, por que você tá de óculos, Laís? Gente, para de se meter no look alheio. Faz parte do... Me sentindo num concerto aqui no musical. Faz parte do meu lookinho, vocês são muito intrometidos. Lookinho, vai. Gabriel tá aí desde o começo. Gabriel, tem que ter um usando a mesma episódio roupa. que nós dois faremos os adjetivos da Laís. É verdade. Não. Tem que ver esse episódio. Isso é muito Vocês estão querendo mudar a estrutura do programa, não é assim? Não foi esse o combinado. A gente não tem... Só nós somos agredidos. Não, vocês não são agredidos. Eu penso nos adjetivos pra vocês, gente. Eu vi. Nossa. Coração do pé, Olha como a memória do homem é fraca. Vocês lembram do primeiro episódio? Exaltei vocês. E acabou, né? E acabou. Coloquei vocês num pedestal. E acabou, né? Nossa, Gabriel, eu fiquei dias decorando. E acabou, né? Gente, mas a honra é pra sempre? É, sim. Não, peça ao Senhor. Vamos pro nosso tema de hoje? Falando em Senhor. O que foi, Gabriel? Não consegui entender. Depois eu falo com ele. E telefone. Pode telefone no trabalho? Pode telefone no podcast? Depois eu falo. Tem um amigo nosso ligando pra gente. Olá, ouvinte. Oi, amigo. Oi, Niel. Que saudade de você, amigo. Eu vou... Depois eu te retorno, porque eu tô gravando um episódio. Dá um oi pro nosso podcast. Bota no Viva Voz pra ele falar com a gente. Aham. Tipo, ouvinte melodia. É o quê? A gente tá gravando. Mas depois eu falo contigo. Tá? Assim que eu acabar. Valeu. Tchau. E depois dessa introdução, que foi a introdução mais longa de todos os nossos programas, vamos ao tema da semana? Pode, crente, não fazer seu TSD? Dissertem. Gabriel. Ai, gente. Então... Só uma coisa, antes de você dizer se pode ou não pode, Diga. Vamos explicar o que é TSD. Eu acredito que todos os que estão nos ouvindo saibam o que é TSD. Porque o nosso público, já deixamos claro que são... Tô solto crentes. de novo, né? Porém... TSD, tô solto de novo. Misericórdia, varão. Pelo amor de Deus. Então, TSD, tempo a sós com Deus, devocional, tudo está na mesma caixinha, tudo não está? O que é, por favor, me falem. É um ponto interessante que você levantou, porque algumas pessoas podem interpretar TSD e devocional como a mesma coisa, né? Até porque para alguns devocional é um tempo que você tira para falar com Deus ou para estar com Deus. Que isso? Hoje ele tá animadinho. Hoje ele tá que tá. Até MPB. Ele foi o primeiro a chegar aqui hoje, isso, né? Que acordou cedo, na verdade,
A minha grande questão com esse ponto, e eu sei que aqui a gente está falando para alguns públicos, né? A gente está falando para pessoas que talvez se converteram há um mês, há uma semana, há um ano, mas a gente também está falando para pessoas que são convertidas há 20 anos, há 26 anos, ou a mais do que isso. E aí o meu ponto que às vezes eu trago é por que, como igreja, é necessário a gente trazer por tantas vezes o assunto devocional. Mas tu não explicou o que é devocional, então, amigo. por que nós precisamos Tá nervosa? Calma aí, vai terminar. trazer por tanto tempo esse tema? Bater tanto nesse assunto. Assuntos que ainda são polêmicos dentro das Exato. igrejas. Por quê? As pessoas têm essa dificuldade até de entender o que é o devocional, que é um tempo com Deus, que é um tempo que você tira para se relacionar com Deus de forma mais profunda. Porque o relacionamento com Deus era diário. Eu até vi um pastor, agora não vou lembrar o nome dele, falando que ele tem um tempo a sós com Deus e ele tem uma vida devocional. Nossa. Porque ele acredita que a vida dele deve ser devocional. E de fato faz sentido. Porque a gente vai ver Paulo dizendo, o apóstolo Paulo dizendo que ele já não vive, mas Cristo vive nele. Apóstolo Paulo, né? Paulo já se Não, eu ia falar, ele falou apóstolo. De um nível de tal nível de intimidade que ele chega com Deus. Então esse nível de intimidade que ele alcança com Deus não é um nível de intimidade de tirar um tempo só, mas é de ter uma vida com Deus. Porém, nós acreditamos, e eu acredito, que esse TSD, esse tempo a sós com Deus, é um tempo necessário. Sim. É um tempo de alimento. Sim. É um tempo em que você tira no seu dia para se alimentar e, enfim, ou para começar ou para terminar o seu dia. Eu acredito que é tipo, cara, como um relacionamento de pessoas, né? Porque, vamos supor, eu posso ser casado, mas tá ali com a minha esposa, vamos supor, no dia a dia, no trabalho, se a gente trabalhasse junto, ou então na igreja. Eu tô com a minha esposa, só que eu não tô tendo um tempo a sós com ela. Sim. O famoso tempo de qualidade. Exato, o famoso também que um amigo nosso citou, tempo de mesa. Sim. Aí vinha uma referência. Mas, tipo assim, cara, isso é real, porque você tá ali, o dia a dia é diferente de você se preocupar em passar em ter um tempo de qualidade, seja com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com o seu filho e, mano, o principal, Deus. Só que a gente nunca encara dessa forma, né? A maioria. Eu vim de uma igreja, ou então de uma doutrinação da igreja, que, tipo assim, que o tempo a sós de Deus, tempo a sós com Deus não era muito abordado. Uhum. Talvez as pessoas faziam, mas não sabiam que era isso, tá ligado? Faziam por sentir, então por gostar, ou por sentir a presença de Deus na sua casa, no seu quarto, mas faziam, mas não sabiam que era necessário ter esse momento a sós com Deus. E eu acho também, eu acredito, né, na verdade, que o TSD, ele eu não sei, tem muita gente que trata dessa forma, eu confesso que por muito tempo eu já tratei dessa forma também, como uma obrigatoriedade, tipo bater cartão. É importantíssimo para o nosso crescimento como cristão, para a nossa intimidade com Deus, mas na minha visão eu entendo que o tempo a sós com Deus ele tem que ser prazeroso, porque eu tenho que desejar estar com o meu Pai, eu tenho que desejar estar com o meu Criador, porque ainda que naquele dia eu não esteja tão disposta, eu vou fazer porque eu sei que é importante. Mas para que eu usufrua 100% desse tempo a sós com Deus, eu tenho que querer estar ali. E o querer vem do eu entender que é necessário isso. Faz sentido para vocês? Faz. Porque a gente pensa muito assim, quando a gente até falou isso num outro episódio, que quando você tá doente, você corre pro médico. Você marca a hora. Deus, ele é o médico dos médicos, mas ele também é nosso pai. Quando eu estou muito necessitada, tipo, Senhor, minha alma tá abatida, eu corro pro médico dos médicos. Mas quando eu quero um abraço, quando eu quero só trocar uma ideia, eu corro pro meu pai. E Deus é tudo isso. Então, nas duas situações, eu quis estar com ele, eu quis estar com o meu Criador.
E você percebe que, tipo assim, por mais que quando você não queira fazer o seu TSD, ou você esteja desanimado, algo do tipo, cara, é a mesma coisa quando você... Eu nunca tive essa sensação, né? Mas, sei lá, você perde a sua mãe ou o seu pai vem a falecer, e você, tipo assim, até as brigas... Não é, vou falar que a gente brigava com Deus, não, que briga com Deus, não. Mas a sensação de você, não querer estar perto, faz falta quando você perde, tá ligado? Aí, tipo assim, o TSD, o tempo a sós com Deus, é muito importante nessa questão de não é tornar um culto. Eu vejo muito isso assim, é muito importante. Não é um culto. Não tem que fazer a doutrina do culto, a liturgia de um culto. Cara, é o tempo a sós com Deus. Tu matou minha pergunta aí do final. Bem feito. Que dor. Fazer o quê? Mas existe um ponto dentro disso. O devocional, ele vai servir de combustível não só para a sua semana, para o seu dia, mas ele também é uma reserva. Porque um dos maiores problemas que a gente tem hoje é a inconstância espiritual, principalmente dessa galera mais nova, assim, da nossa idade. A gente vê que um dos grandes problemas que são levados, até a gente vê até isso nas pregações para gabinete, é que as pessoas não conseguem ser constantes. E assim, eu acho que um dos grandes pontos chaves do devocional é você entender que um processo nunca começa alto, ele sempre começa baixo. Não adianta você querer hoje fazer um devocional de 1 hora, sendo que ontem você não fazia um de 5 minutos. Você pode até fazer um de 1 hora hoje, mas se vai chegar amanhã você não vai fazer nem de 1 minuto. Você não vai fazer absolutamente nada. Por quê? Porque você não pode querer fazer as coisas com intensidade. Você tem que entender que tudo, com qualquer relacionamento com qualquer pessoa, é um processo. Você está num relacionamento amoroso. Você não começou o seu relacionamento falando com essa pessoa todos os dias. Sim. Você não começou o seu relacionamento passando horas no telefone com essa pessoa, falando com ela toda hora. Foi vindo aos poucos. Você foi se apaixonando, você foi amando essa pessoa aos poucos. Então, às vezes, a gente acha que o relacionamento com Cristo tem que ser muito intenso. Gente, às vezes a gente tem mais pressa do que o próprio Jesus. A gente tem mais pressa em fazer as coisas do que o próprio Deus. Então, a gente acha que... dá um bom corte, hein? A gente tem mais pressa que Jesus. A gente acha que a gente tem que fazer tudo para ontem. Então, porque eu perdi muito tempo longe de Deus, eu tenho que amanhã fazer 5 horas de devocional para recuperar esse tempo que eu perdi com Deus. Mas eu vou ser sincero. Não existe devocional retroativo. Sim, mas eu vou ser sincero. Não sei se acontece isso com vocês. Eu faço meu TSD ali, estou tratando a minha intimidade com Deus, certo? Aí chega um dado momento que eu parei. Tipo assim, desanimei, fui humano, não consegui ser perfeito. Comecei a parar de fazer meu tempo a sós com Deus, falar com Deus. Cara, quando eu penso em voltar, eu me lembro, tipo, quando um amigo seu manda uma mensagem no WhatsApp, você vou responder depois. Cara, a mensagem passa semana. Aí tu olha assim e falei, caraca, eu não respondi ele semana passada, mano. Como é que eu vou voltar pra falar com ele? Nossa mente, tipo assim, caraca, como é que eu vou voltar pra falar com Deus? Porque parece que a gente só volta quando tá sentindo alguma coisa. Esse recomeço para qualquer devocional é muito difícil. Eu fico, mano, como é que eu vou voltar a falar com Deus, sendo que eu vou voltar pra pedir algo, sendo que quando eu tava bem eu não pedi. Isso. Tá ligado? Então, mas a importância de você ter intimidade é essa? Não, sim. Porque pensa, eu assumidamente sou uma pessoa que não respondo mensagem de WhatsApp. Já tive problemas com isso, com amigos que me xingaram a vida toda e até hoje não falam comigo, como tive amigos que entenderam. Mas eu já, olhando pra isso, eu entendi que os amigos que entenderam são amigos que me conhecem, que sabem que, assim, não ligo pra WhatsApp, eu funciono muito mais no Instagram. Amigos que eu tenho intimidade e que eu conheço há anos. Porque nós construímos essa intimidade. E são amigos que conhecem meus pontos fracos, amigos que conhecem meus pontos fortes. E às vezes eu mando mensagem, eu sei lá, tô 1 semana sem responder, eu falo, caraca, esqueci de responder essa mensagem. A pessoa sabe que é verdade, que eu não tô inventando uma desculpa pra não falar. E quando você tem intimidade com o seu Deus e você é 100% sincero, você fala, Senhor, fui fraco, não consegui ler a Bíblia ontem, não consegui reservar esse tempo pra você ontem, mas hoje eu tô aqui, me perdoa, eu quero estar contigo. Cara, Deus vai abrir os braços e vai falar, filho, vem aqui. Quando você não tem total intimidade, você sempre vai ficar com essa dúvida. Não que na intimidade você não tenha, mas quando você não tem muita intimidade com Deus, você vai ficar,
caraca aí, Deus, será que você vai me perdoar porque eu não li a Bíblia ontem? Deus, é o que o Gabriel falou, você pode até não ter o seu TSD em dia, mas você ter uma vida devocional a Deus em todos os Mas momentos. eu quero dizer, tipo assim, no ponto, a gente lembra do TSD, lembra de Deus quando, parafraseando uma música, Eu entendi. quando o tempo é mau. Uhum. Tá ligado? Depois, aí a música fala assim, depois se esquece e a gente acha isso tudo normal. É igual a gente procurar médico só com Exato. Então, tipo assim, eu acho que o TSD, ele é, claro, ele é uma das bases da vida cristã. Mas, infelizmente, como a gente sempre tenta trazer o lado do médico, nunca o lado do pai. Eu não preciso estar com Deus direto, falar com ele direto. Eu preciso só falar com ele quando preciso Quando de tem algo. um BO. Eu, nesse ponto, eu tava estudando, isso já tem muito tempo já, acho que foi em 2020, 2021. Estudando um outro tema, eu vi uma coisa muito interessante. Um pregador falando, agora não vou lembrar exatamente quem foi, mas ele fala, relatando justamente desse momento que a gente acha que até quando a gente está bem, porque assim, às vezes a gente tem um entendimento meio raso sobre devocional. A gente acha que o devocional é algo que a gente tem que fazer para que nada dê errado na nossa vida. Sim. A gente acha que porque a gente está bem com Deus, a gente não vai passar por problema, a gente não vai ter crise financeira, a gente não vai ter problemas relacionados à família, a gente não vai ter outros tipos de problema na nossa vida. Quando na verdade não. A Bíblia vai dizer que no mundo a gente vai ter aflição. Sim, mas tem um bom ânimo, irmão, porque a gente já venceu. A gente acaba encarando Deus como um amuleto. Exato. Sim, uma E aí bengala ele também. deu um exemplo muito interessante. Ele falou, olha, a gente pode tirar isso pela Bíblia. A Bíblia tem dois grandes exemplos. Um dos exemplos é Jesus está dentro do barco, dormindo. A Bíblia dá dois grandes... É um cavalo. É um cavalo. Eu sei. Olha como Aqui já bizarro não, esse já não, lugar não, pode adulto ser. já não, cavalo. Não, mas é cavalo, avião, gás. Olha só. Nós temos dois grandes exemplos na Bíblia. A Bíblia vai dizer que Jesus está dormindo no barco e levanta uma grande tempestade. Os discípulos ficam muito apavorados com aquilo e eles falam, pô, Jesus está dormindo, a tempestade está aqui, tem ondas gigantes pra caramba, a gente não sabe o que a gente vai fazer. Jesus levanta, acorda, acalma a tempestade, o vento passa, fica tudo tranquilo. E a gente vai ver um outro exemplo na Bíblia também, que é o exemplo de Jonas. Jonas está fugindo da presença de Deus, entra dentro de um barco, tem uma tempestade, ele é jogado para fora. Jonas ali está fugindo do chamado dele, está fugindo de tudo, da vida ministerial. Nas duas percepções, nos dois momentos, houve tempestade. Mesmo com Jesus e mesmo sem Jesus. A Bíblia vai dizer que a chuva e o sol vão vir para os bons e para os maus, para os que creem e para os que não creem. E a gente entra numa onda de que porque a gente é crente, porque a gente está com a vida em Deus, porque a gente está tendo devocional, porque a gente está indo no culto, porque a gente está fazendo o que Deus está mandando fazer, a gente não vai passar pelo deserto, a gente não vai ter aflição, a gente não vai ter problema. Isso é algo que eu nunca concordei, vamos supor, por exemplo, principalmente célula, né? Tem muitas dessas perguntas. Como fazer para termos uma vida abençoada, algo do tipo. Aí sempre vem alguém arrancar a resposta, seguir os mandamentos de Deus. Eu fico, não, cara, não é porque eu tô ali seguindo o mandamento de Deus que eu vou ter só bênçãos na minha vida. Não, se fosse assim, o bilionário do país seria um cristão. Sim. Mas não, tipo assim, é pessoas que, querendo ou não, a chuva e o sol que Deus faz pra cada um, a pessoa, querendo ou não, mano, ela suou pra conquistar o que ela tem. Não, e as pessoas ligam muito uma vida abençoada a coisas boas que a gente recebe. Tipo, eu tenho muito dinheiro, nunca vai faltar comida. Não, cara, eu entendo vida abençoada como, por exemplo, eu tô passando por uma dificuldade, mas assim, eu tenho irmãos da igreja que estão ali junto comigo, orando comigo, sabe? Eu tô passando por uma dificuldade pessoal, e aí eu tenho meu pai e minha mãe ali sempre me apoiando. Isso pra mim é ter uma vida abençoada, porque, não assim, necessariamente há bem de material. Exato. A Bíblia vai dizer que o justo nunca vai mendigar o pão, nem a sua descendência vai passar fome. Então, assim, a Bíblia diz que Deus, ele olha para as suas necessidades.
E as suas necessidades hão de ser supridas. Sim. Então, passar disso é consequência de trabalho, é consequência de esforços seus e coisas do tipo. Porém, a vida devocional, ela tá para além disso. Ela tá para além dessas situações, entendeu? Quando você fala de vida devocional, eu lembro muito de um pastor que eu não me lembro o nome dele. É o nosso pastor alemão que está aqui conosco? Infelizmente que não. Sempre participando. Eu lembro de um pastor, eu vi num vídeo há muito tempo atrás, não me recordo qual vídeo nem o nome do pastor, mas fizeram a pergunta pra ele por quanto tempo ele orava. E aí ele respondeu, olha, eu não oro mais do que 10 minutos. Mas eu também não passo mais do que 10 minutos sem orar. Billy Graham, se eu não me engano. Não foi um senhor. É recente esse vídeo. Quer dizer, não tem tipo, sei lá, 5 anos que eu vi isso. E aí ele falou sobre isso porque, cara, vida devocional é isso. Sabe? Eu não preciso, no meu devocional, ficar 3 horas. Orar, ler a Bíblia. Não, óbvio, né? Eu preciso orar, ler a Bíblia. Mas, tipo, ler um livro inteiro, devorar a Bíblia, fazer oração por todo mundo que eu conheço no mundo inteiro. Não, cara. Isso aí é no dia a dia. Você pode separar, sei lá, agora é meio-dia, eu vou fazer uma oração. Tô dando meio-dia como um exemplo aleatório, mas eu vou orar por coisas específicas. Para que no seu devocional, porque o devocional tem muita gente que entende também como o seu momento de pedir. E não é necessariamente o momento de pedir, devocional não, perdão, TSD. Cara, o teu tempo a sós com Deus, você tem que direcionar para aquilo que você deseja no momento. E não necessariamente você vai falar, Senhor, eu quero emprego, Senhor, eu quero um casamento, Senhor, eu quero passar na faculdade. Não, cara, às vezes o teu TSD, aquele dia, é para você somente adorar. E a gente não tá dizendo que é fácil. Não, longe A gente de não ser tá fácil. dizendo que é fácil, a gente não tá dizendo que é simples. A gente não tá dizendo que as pessoas chegam simplesmente e têm uma vontade. Eu conheço e eu também tive e até hoje tenho um pouco desse problema. Eu posso orar muito bem, cara, posso passar horas orando, mas eu tinha um problema muito grande com ler a Bíblia. Eu abrir a Bíblia e ler 5 versículos que me davam um sono absurdo. Então, assim, são esforços que você tem que fazer. A Bíblia vai dizer o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que esse texto está dizendo? O texto está dizendo buscai. O texto está dizendo que Jesus vai atrás de você? Não. O texto está dizendo que Deus vai te buscar? O texto está dizendo que Deus vai ir lá aonde você estava, batendo tua porta e falar, vamos que hoje tem devocional? O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo buscai. Você tem que buscar. Você tem que ir atrás. Você tem que ter interesse. Você tem que ter o seu esforço de chegar todo dia a abrir sua Bíblia, ter o seu momento de oração, ter o seu momento de busca, decidir buscar. A gente não está dizendo que é uma decisão fácil, mas é uma decisão que todo dia você tem que ter. E é tipo, cara, quando a gente faz academia. Laís aqui é um exemplo disso, né? Pra academia Crossfiteira, nossa Não, crossfiteira. você me respeite. Então, tipo assim, eu vou à academia sim. Mas eu também sou assim. Não, eu vou. Tipo assim, às vezes a Quando eu tô pessoa vai, pagando. cara, eu vivo isso na academia e conheço muita gente que vive isso. No CrossFit que eu vive ia isso. todos os dias. Porque é tipo assim, eu só vou porque eu tô pagando. E não entende que o TSD também tem um preço, cara. O preço é você, cara, ainda mais quem tá na juventude, cara, a gente tem 1000 coisas pra fazer durante o dia. A gente não tem. Se o dia pudesse ter 26 horas, a gente agradeceria. Não, e são pequenas coisas que roubam seu tempo Exatamente, de fazer o TSD, tipo o exatamente. celular. Tu entra no Instagram, vou só olhar aqui um negócio, uma mensagem que me mandaram, Acabou. quando vê se tá 3 Acabou. horas ali, dessas 3 horas, se você separasse meia hora pra fazer TSD, mas nem isso você faz. Aí eu fico, mano, olha o quão louco nós somos. Tipo assim, nós colocamos uma condição realmente pra uma ir questão pra de academia, prioridade. pra academia porque tá pagando. Mas não entendemos que estamos pagando o preço. Na verdade, no momento aqui muito cristão, já foi pago um preço. Eita, glória. morreu na cruz pra gente ter esse tempo com ele e a gente praticamente ignora, não pelo fato de. Tem um fato também que é muito difícil, como o Gabriel falou, mas pelo fato de, cara, eu não tenho tempo. Aí é o que a Laís falou, eu não preciso fazer uma oração de 3 horas, falar Shabarabalaia, falar ó meu Senhor, falar vários adjetivos pra Deus. Não, cara, é uma conversa, é algum amigo. Pai, você não fala pro teu pai, ó vosso pai. Não, cara, tu fala como, pô pai, tá acontecendo isso comigo. Então, tem a Laís citou antes de começar, né, do Instagram do Douglas Gonçalves, que postaram lá como fazendo. Cara, é um louvor, é você cantar. Eu vi
uma coisa que o Geraldo Salazar falou, que é, cara, o cantar não é só você ouvir a música. Você tem que cantar para sua alma ouvir que você está adorando ao Senhor. Eu falei, pô, mas isso eu não vivia isso. Eu ouvia a música e ficava de boa. Sim. Cara, quando ele falou isso, eu falei, cara, realmente a nossa alma... E aí você passa até a não ouvir qualquer coisa. Exatamente. Aí ele falou, cara, a alma e o inferno precisa ouvir que você está adorando ao seu Senhor. Precisa abrir a boca e clamar, né? Clamar em forma de cara, eu falei, mano, tipo assim, aquilo pra mim foi um moleque. Sim. Mano, absurdo. Não, o Gabriel falou antes sobre ser combustível, né? Eu já vi muita gente não dando importância ao TSD porque na igreja tem culto domingo, na igreja tem culto quarta, na igreja tem culto sábado e a pessoa vai à igreja pra se encher. Cara, eu não consigo ver dessa forma. Pra mim, eu me encho no TSD e eu vou ao culto pra celebrar a Deus. Sim, sim. Sabe? É tipo lacrar tudo que eu vim recebendo ao longo da semana. Verdade, você vai pra entregar. Mas a comunidade de igreja criou isso. Sim. Pô, Tem gente que fala, pô, se eu não for pra igreja domingo, eu me sinto vazio. Eu fico vazio a semana inteira. Eu vou pra igreja me recarregar. Eu falei, mano, como? A igreja não é pra você necessariamente recarregar. E você percebe que até no passado acontecia isso e hoje em dia acontece. Porque, vamos supor, você bota uma música, uma palavra que não vai de acordo com o que a pessoa espera. Mano, o culto foi ruimzão, Sim, mano. ainda tem isso. Tá ligado? Pô, a música nada a ver, pô, música animada, pô. Hoje eu não senti Deus. Fica um pouco. Hoje o culto foi frio. É um culto egoísta, né? Um culto que tem que ser centrado em você. Exato. Eu até concordo quando a pessoa vem fala isso, mas aborda um tema que, no tópico, que a igreja está priorizando, sei lá, um número, está priorizando uma tal situação do que a palavra de Cristo, do que Cristo. O Cristo acaba sendo exemplo, tem um convidado X, Y, Z, depois vem Jesus. Eu até entendo quando a pessoa vem com esse ponto de abordagem. Mas, pô, todo culto a pessoa fala que o culto foi fraco, porque não tocou a música. Não falou com ela. Não ouviu a voz não falou a música do TSD dela. Pô, mano, calma aí, pô. TSD é o seu. Você vem aqui queimar o que você fez a semana toda. Uma pergunta. Até duas. Existe uma fórmula para o TSD? Não, acho que não. Acho que vai de cada um. Cada um sabe. Cara, que nem eu acho que o meu TSD é muito pautado em ouvir oficina G3, mano. Pô, pra gente, que isso? Gente, rock? um pouco é diferente. Não, mas é isso, a gente entra no assunto de que adoração não é só worship. Sim, porque, cara, eu vou ser sincero. Mano, as músicas, eu sempre fui meio resistente a ser da igreja. Mano, porque eu nunca me encaixava. Quando eu comecei a... Rebelde. Não. Adolescente rebelde. Não, quando eu comecei a ouvir mesmo, tipo assim, comecei a ouvir as letras dos caras, mano, a letra dos caras, tipo assim, tem muito mais propriedade bíblica do que às vezes pregação que eu ia no culto de domingo, Que tá ligado? hoje tem sabor de mel. Tá ligado? Nessa linha, eu queria citar mais nessa linha. Eu falei, pô, mano, aquilo ali, querendo ou não, foi um combustível pra foi um combustível pra me manter na presença de Deus. Aham. Você falou de oficina G3. Cara, minha mãe acorda 5 da manhã às vezes e coloca lá corinho de fogo. E mano. começa a adorar, começa a cantar e orar. E assim, ali já é o início do TSD dela, porque eu saio pra trabalhar e ela fica lá no TSD. Então, não necessariamente tem que ser Senhor, te amo mais, Yeshu. Não, cara. Cada um sabe do seu. Eu acho que seria legal até a gente depois falar um pouco sobre como é o nosso TSD. Sim, eu ia entrar nesse assunto exatamente agora. Então já tá mas com o seu, já tá ansiosa, não ouviu o nosso episódio anterior e não sabe que tem que tratar a ansiedade. Olha só essa fisgada aí. Então, eu perguntei isso porque vou repetir milhares de vezes, nós aqui admiramos muito Dizescope, Douglas Gonçalves, ele é um mestre, todos nós já concordamos sobre isso, e eu sempre consumi muito conteúdo dele sobre devocional, porque eu sou crente desde os 9, eu digo isso que eu sou desde os 9 porque foi quando eu me batizei. Antes eu ia com a minha mãe, então filho de crente não é crente, né, na minha opinião. Então eu sempre tive muita dificuldade, porque assim como o Gabriel, eu sempre preferi muito mais orar a Deus do que ler a Bíblia, porque eu detesto ler qualquer coisa. Quer me deixar com raiva, me dar um livro de presente. Então eu tinha muita dificuldade com relação a isso. E quando eu conheci o Douglas, o conteúdo que ele fazia, eu comecei a consumir muito conteúdo sobre devocional porque eu queria aprender a fazer. E eu acredito que a fórmula que ele ensina, ou que ele sugere, funciona para muitas pessoas. Sim. Mas é muito importante a gente entender aquilo que funciona pra gente. Porque ele sempre fala, o TSD, comece com um louvor, depois você ora, por último você lê a palavra. O único tempo que eu realmente tenho para fazer meu TSD é à noite.
Se eu começar, por exemplo, lendo a palavra, eu vou dormir. Começar meu TSD lendo a palavra não funciona pra mim. Ler a palavra tem que ser a última coisa, porque eu já tô ativa. Eu já cantei. Ou então, por exemplo, eu não sou uma pessoa muito musical. Na música pra mim, eu gosto, mas se estiver tocando, eu vou curtir. Se não estiver tocando, não vou sentir falta. Então, assim como o TSD não funciona pra mim começar lendo a palavra, também não funciona se eu começar com uma música de adoração. Então, eu já entro no meu TSD orando. Essa foi a fórmula que eu encontrei de eu não falhar. Não que eu não falhe, mas eu falho muito menos. Eu falho muito menos. A sua forma. Porque eu já começo orando, peço a Deus pra me acordar, pra não me deixar dormir. Porque às vezes começa uma música de adoração, uma música mais lenta. Quando eu vou ver, eu tô pensando no trabalho que eu tenho que fazer amanhã. Eu tô pensando, sabe, a minha mente viaja com música. Então eu já peço a Deus direcionamento, peço foco, e aí eu começo a ler a palavra. A última coisa que eu faço é cantar. Essa foi a fórmula que eu encontrei pra mim. Então, eu não acredito que TSD tenha uma fórmula. Sim. Você precisa se conhecer, você precisa conhecer aquilo que faz mais sentido pra você. É muito bom, assim, engraçado e bom ouvir o TSD de cada um, porque a gente vê como as fórmulas são diferentes. Totalmente diferente. Ela falou que eu falei, você quando falou você na G3, eu falei, rapaz, hardcore, já começa já. Mas o meu TSD, gente, todo mundo que me conhece, são os meus amigos. Se eu falasse o meu TSD para eles iriam falar, era exatamente isso que eu imaginava o seu TSD, porque o meu TSD é muito característico da minha identidade. Então assim, eu tenho um fundo musical no meu TSD, daquele instrumental worship, aquele que fica 3 horas, não que eu vou ficar 3 horas, mas eu boto lá no YouTube. Só um parêntese, se falasse que fica 3 horas eu acreditaria, porque na célula ele já coloca música de 10 minutos. É verdade. Então assim, eu começo geralmente com 2 louvores. E aí dos louvores eu já entro num momento de oração. Que eu vou no momento de oração, fico ali nesse momento. Foi o relógio. Hoje tá bravo. Vai tirando o Senhor em nome de Jesus, toda a ação do inimigo. Da onde é que eu começo? E aí você entra num momento de oração. Tá. Então eu começo com 2 louvores, geralmente, e aí eu entro no momento de... eu chamo de intercessão, oração e adoração. Então, assim, é um momento que eu fico, e aí eu tenho um fundo musical, tem que ter. Como a Laís não é movida à música, eu sou muito movido à música em tudo. Então, pra tudo, eu tenho que estar ouvindo alguma coisa, seja uma música, um podcast, enfim. E nesse momento de adoração não é diferente. Eu vejo Deus se movendo muito comigo através da música, nesse momento de devocional. Então eu boto um fundo musical, e aí depois eu vou pra leitura bíblica. E eu tinha muita dificuldade com a leitura bíblica também. Eu sempre gostei muito de ler, mas Bíblia em específico, eu tinha muita dificuldade não só em ler, mas na interpretação. Eu já fui daqueles que assim... terminei de orar, vou abrir a Bíblia num capítulo aleatório. Sim. Aí eu não entendi, eu fecho, falando, não deve me falar agora. Aí eu digo, não, eu vou abrir, deu pra me revelar uma coisa. Tu abre, não. Exato. Não, gente, não vamos ser hipócritas. Eu fiz muito já aconteceu isso. várias vezes comigo. Já fiz muito, cara. Tipo assim, sei lá, eu vou abrir, eu falo assim, eu quero ser restaurado nisso. Aí abre na queda da Babilônia. Não. Cara, eu vou dizer assim, tem um livro que eu nunca gostei de ler. Eu nunca li esse livro. Mano, Abacuque, tipo assim, mano, Abacuque é o livro que eu fico mais, tipo assim, mais aleatório. Fica Abacuque, tipo assim, não é convidativo, tá ligado? Eu fico, Parece que você tá falando de uma fruta. Mano, sei lá, Fala de Abacuque, eu lembro do cachorrinho do Jardim do Inimigo. Meu nome de biscoito, mano. Não sei porque é meu nome de biscoito. Eu lembro de abacate, não sei porquê. Não sei. Abracuque, não sei. E aí, tá vendo? Esses momentos aleatórios acontecem no devocional também. Viaja. Então, assim, tem uma outra coisa também que é pra quem tem déficit de atenção. Não, mano. Gente, pra quem tem déficit de atenção, principalmente pra quem tem TDAH, que é déficit de atenção... Com calor, com esse casaco, você tá com calor? Não é possível. E aí... As temperaturas baixaram. Fica muito mais complicado. Aumentaram, pô. Pra quem tem déficit de atenção, muito mais complicado. Cara, eu tenho muita dificuldade em prender minha atenção.
eu comecei a fazer meu TSD sem saber que era TSD, ouvindo oficina G3. Quando eu comecei a tocar guitarra, cara, o que chamava a minha atenção era a guitarra. Hoje em dia eu funciono muito, o meu TSD é tocando minha guitarra. É isso que eu ia perguntar. Tá ligado? Cara, exemplo, como posso explicar? Tem a playlist lá de domingo. Mano, eu escuto aquela playlist a semana toda. Então, aquela música, querendo ou não, aquela playlist faz parte do meu TSD, querendo ou não, praticamente. Eu começo ali tocando a música que eu gosto, que Deus tá falando comigo, que geralmente é rock, oficina de algo do tipo. Mano, beleza, eu tô tocando. Cara, depois dali, eu vou tirar as músicas da playlist. Tô tocando ali, beleza e tal. Cara, depois desse momento, antes de eu começar a orar, eu crio no fundo musical. Eu crio porque vamos supor. Achei poético. Gente, Não, pro YouTube. Não, porque tem uma parada que, tipo assim, quem não estuda música, ou então quem sabe muito pouco de música não entende. Cara, a música, ela gera sentimento. Os acordes, cada acorde do tom gera um sentimento que você não tá esperando, tá ligado? Sim. Então tem um sentimento de esperança, tem uma sequência de acordes que é de esperança, que é de apaixonado, algo do tipo. Então, tipo assim, eu crio uma harmonia, o que eu tô sentindo ali eu consigo passar pra guitarra. Cara, eu ouvindo, por exemplo, quando eu coloco. Foi até um amigo que me recomendou, não fazia isso. Ele me recomendou uns instrumentais, assim, que é muito da Bethel. Sim, os espontâneos da Nossa, que eu acho muito e assim, chato. Isso é muito. Mano, isso é muito real, porque ele já te leva para por exemplo, quando você está ouvindo o som, os acordes e tudo mais, você já sabe o caminho que ele tá te levando. Sim, a música tá te levando. Tem uma música. Porque não funciona comigo. Não? Só te cortando rapidinho. Pra mim, música vai me fazer. Se eu pego um instrumental desse, eu vou viajar. Eu vou começar a pensar em coisas que não tem nada a ver. Eu prendo muito mais a minha atenção. Olha que engraçado, lendo a Bíblia, que é, tipo, ler, eu já falei, não, é algo que eu não gosto, mas eu consigo fixar muito mais a minha atenção do que numa música, do que num instrumental. Se eu faço isso que vocês estão falando, esquece. Ou eu vou dormir, ou eu vou, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Um exemplo aqui, porque o worship ele ficou muito famoso, tá muito no rádio. Cara, os caras eles estudaram a sequência de acordes. Vamos pegar uma música aqui, aquela Eu Vou Construir. Aquela parte, Eu Vou Construir. Cara, aquela sequência de acordes tá direto em worship. É o que mais se repete, aquela sequência. Ela é a sequência de esperança. Então quem tá cantando aquilo ali, mano, ela querendo ou não, subconscientemente, a música tá te induzindo a ter esperança naquela letra. Então o meu TSD é muito pautado nisso. Cara, se eu tô muito triste, não tô numa vibe meio triste, cara, eu faço uma linha melódica menor, algo do tipo, se eu tô muito feliz, uma sequência maior, vocês podem não estar entendendo, mas na música ela faz muito sentido. Você chamou a gente de analfabeto musical? Não, você entende? Sabe, fala uma sequência menor então aí. Eu entendi que é uma sequência melancólica. E é isso aí, mas Aê, garota! Então, eu passo muito. Aí depois desse momento, cara, isso pra mim, quando eu tenho um tempo hábil pra fazer, mano. Fala hábil de novo, Paulo. Já foi. Cara, eu posso passar esse papo de 2 horas tocando. Aí vem meu momento de oração, quase que eu gaguejei. Meu momento de oração. Cara, e depois, tipo assim, cara, eu reluto muito. Porque é o que ela falou, cara, eu não sou péssimo lendo. Cara, eu prefiro ganhar uma meia de aniversário do que ganhar um livro. Eu também. Cara, tu gosta da meia, né? Então, tipo assim, cara, é muito difícil eu ler a Bíblia por ler em si. O que eu procuro? Mano, eu vou na linha de Spotify, que tem lá, sei lá, versículo, o livro do Mateus. Eu gosto de ler, de eu ficar ouvindo, boto no fone e gosto de ficar ouvindo. Ou então um sermão que um pastor em si, ele está tratando sobre o livro da Bíblia. Hoje vamos falar, nesse próximo trimestre, vamos falar sobre Mateus. Ele vai e começa a tratar. Isso que eu ia perguntar, se vocês têm um direcionamento pra ler a palavra ou se é simples, é freestyle, tipo, tô no meu TSD, vou abrir, que igual o Gabriel falou, Senhor, fala comigo, abre em qualquer. Cara, eu ouvi uma vez. Eu geralmente fazia isso, mas agora eu vou muito mais por livro. Eu sigo muito. Foi mal, fiz barulho. Eu sigo muito esse padrão que uma vez eu ouvi, até na minha antiga igreja. Ele falou o seguinte, cara, é bom você começar com o novo mandamento, o livro dos novos mandamentos, porque
Você tá lendo Jesus Cristo. Você tá vivendo Jesus Cristo. Tá? Você tá entendendo. Eu acho mais simples. Isso. Né? E tem uma aproximação. O Velho Testamento, mano, tem umas paradas que fica, mano, como? Tu fica, aconteceu isso mesmo? É uma identificação também. Exato, tá ligado? Então, eu prefiro sempre começar pelo Novo Testamento. Quando eu comecei a fazer meu TSD e ler a Bíblia regularmente, eu lembro de ter visto um vídeo de uma youtuber cristã na época que ela fazia leitura simultânea da Bíblia. Cara, pra mim aquilo ali foi tipo descobrir a roda, sabe? Inventei a roda. Foi muito interessante porque ela faz 4 subdivisões da Bíblia e aí você tem que ler no mínimo um capítulo de cada uma dessas divisões. É muito interessante, depois eu posso até... No caso, as 4 divisões são na Bíblia inteira. Isso. Então, assim, por exemplo, eu leio um capítulo de Gênesis, um de Mateus, aí eu leio um Salmo e um de Apocalipse. Apocalipse não, mas no caso eu vou começar em Atos. Sabe? Ela faz as divisões assim. E é muito interessante porque chega em determinado momento que você pega uma promessa, que a promessa está lá no Novo Testamento. E você não se perde, porque você consegue identificar. Então, mas tipo assim, eu acho que pra mim não funcionaria. Não, eu achava que pra mim também não. Eu acho que não funcionaria porque, cara, eu vou ler, sei lá, eu vou ler Gênesis. Cara, quando eu for ler Mateus, algo do tipo, ou Atos, mano, eu vou estar preso numa dúvida que eu tive lá de Gênesis e ficar, mano... se você é o tipo de pessoa que se questiona muito, pra você realmente não vai fazer sentido. Pra mim, abriu um caminho gigantesco. E eu comecei a ficar muito empolgada. Quando eu vi, cara... eu lembro, na época eu tava de férias, eu lembro exatamente disso. Foi assim que eu comecei a faculdade. Eu tava de férias e eu começava a ler, tipo, 11 da noite, até 10 da manhã eu tava lendo a Bíblia ainda, porque eu fiquei muito empolgada. Eu queria muito aquilo, queria muito saber o que ia acontecer depois. Era como se eu estivesse lendo um livro de história mesmo. Então, isso pra mim me ajudou muito. Hoje eu já não faço mais esse tipo de leitura. Ou eu pego, que nem vocês falaram, algum pastor que tá dando um determinado sermão sobre uma passagem, um livro, assim, porque eu acho que essa minha fase também da leitura simultânea hoje já não faz mais sentido, ela já passou. Mas método de leitura também é igual TSD, né? Muito particular. Você tem que pegar. Cara, eu vi uma vez, né, tava no Ministério de Louvor, teve uma reunião lá na minha antiga igreja, o pastor falou o seguinte: vocês, o tempo que vocês têm com Deus, você tem que entender que vai ser diferente. Se você é um instrumentista, no caso, você tem que entender que vai ser diferente da membresia da igreja. Porque, vamos lá, eu toco guitarra. Ele falou, cara, se você toca guitarra, o seu TSD tem que ser pautado no que você fala com a igreja. O que você vive, se você está na igreja ali, tocando guitarra, e você, no seu TSD, você em nenhum momento pegou a guitarra e falou, tipo, Deus, é isso que eu tenho pra te oferecer, cara, você vai chegar nos cultos, vai chegar vazio. Porque você não tá falando, você não tá cantando. Você tá tocando um instrumento pra igreja toda entender. É algo dependendo um do outro, entendeu? Ele falou... Eu acredito que o TSD, ele é uma via de mão dupla. Quanto mais você entrega, mais você recebe. E não talvez no sentido material. Muitas das vezes, eu já levei intercessões para o altar num culto, por exemplo, como eu faço, de coisas que eu recebi durante a semana. De direcionamentos de Deus que eu recebi durante a semana. Por quê? Porque você está num relacionamento, e relacionamento tem troca. Então, quando você entregar, você também vai receber. Quanto mais você entregar, mais as revelações do céu com relação ao seu chamado, à sua vida ministerial, vão vir para você também, com toda certeza. Não, e é um reflexo, né? Especialmente para quem tá no altar, você consegue sentir a pessoa que tem uma vida com Deus, da pessoa que tem uma vida mais ou menos, ou da pessoa que não tem vida nenhuma. Seja no ministro, seja no guitarrista, seja no... qualquer pessoa. Eu tô dando altar porque é quem tá na vitrine, né? Quem tá vendo. Mas até no nosso dia a dia, cara. Nós, como amigos, você consegue identificar a pessoa que tem, porque nas conversas, você vê a pessoa que reflete Deus, a pessoa que... É um negócio que a minha mãe fala, né? O costume de casa vai à praça. Cara, se você não vive no secreto aquilo, mano, no externo você nunca vai conseguir mostrar. Tá ligado? É isso. Eu tenho uma última pergunta pra gente finalizar. Não vai finalizar a sua parte, Paula? Não, pô, já falei. Ah, entendi. Então, todo TSD a gente precisa sentir, chorar, falar em línguas? Eu acho que não. Não. Isso na verdade. Isso não ia acabar, isso né? na verdade é uma construção de religiosidade também. Isso é uma construção que vem ao longo do tempo. Na verdade, isso não se restringe só
ao TSD, isso vai para além, isso vai para a igreja também. Nem todos os dias você vai sentir, querido. Nem todos os dias você vai. Tem dia que você só vai chorar. Tem dia que a gente não precisa. Uma coisa que uma pastora que eu gosto muito dela, Camila Barros, fala, é que você não acorda todos os dias para ir para o seu trabalho. Você pode até acordar e falar assim: hoje eu talvez eu não vou. Hoje eu tô com muita preguiça. Hoje eu não tô muito bem. Mas você sabe que você tem uma responsabilidade lá e que se você não for, isso vai se afetar com o teu chefe, isso vai te afetar no final do mês. Nem todo dia você vai estar com vontade de trabalhar, mas todo dia você vai porque você sabe que você precisa ir. Então, assim, nem todo dia você vai estar com vontade de fazer devocional. Vai ter dia que você vai entrar e sair sem sentir nada. Mas você vai ter a certeza de que você cumpriu aquilo que Deus falou pra você cumprir. E que você que Deus estava ali. De alguma forma você vai mas você recebeu. Cara, eu vou tocar num ponto, tipo assim, que eu vivi quando comecei a fazer o meu TSD. É que, tipo assim, vem a galera que te indica, que te mostra o caminho do TSD. Cara, você tá conversando com seu amigo, Deus, certo? Cara, então na nossa mente mano, se eu falo com a Laís, obviamente ela vai me responder. Tá ligado? Se é uma conversa, ela tá me respondendo. Só que a gente não entende, a gente acha que vai ser a voz de Deus falando com a gente ali na mesma. Não, cara, a Bíblia é a resposta de Deus. A sua oração é a resposta de Deus. O seu pós-TSD, não sua mente fresca, mas, pô, você entendeu que, pô, teve um refrigério na sua alma. Cara, é a resposta de Deus. E tem um outro ponto também. A gente tem que parar de achar que o nosso TSD, ele é um reflexo do TSD de outras pessoas. Total. A gente tem que parar de achar que porque a gente assiste alguém no YouTube ou a gente segue algum, como a gente chama, web crente, que fala que tem um TSD de 3 horas, que fala que ora, que fala que faz jejum de 24 horas, de 12 horas, que o nosso vai ser o mesmo. Sim. Porque para cada pessoa Deus tem uma porção diferente. Então o nosso nunca vai ser igual daquele, mas vai ser tão importante quanto, com toda certeza, gente. A gente tem noção disso também. Eu sei que eu tinha dito que era a última pergunta, mas eu tenho uma última da última. Paulo Otávio, não me olhe com essa cara. Eu só queria saber o que vocês pensam a respeito de livros de devocional. Como assim? Livros de devocional. Eu nunca li, mas como assim? Pô, se você nunca leu, tu não vai saber, né, meu Então, anjo? claro, você tá perguntando. Já tava comum, né? Livros de devocional. Eu acho que, tipo assim, não, se for no livro intuito que te dá oração, de você te dá... Não, de você ser um pontapé, eu acho que é bacana. Só que é o que o Gabriel falou, a gente não pode ver o TSD dos outros. Tem que ser um pontapé. Por quê? O livro tem que estar centrado. Olha só, gente, aqui é um caminho pra você, o caminho das pedras. A partir daí, você vai fazer o seu TSD. Agora, não pode ser tipo assim, siga isso aqui, a fórmula fechadinha aqui, quadradinho, toma, vai, engole. Porque eu acho, eu não concordo nem discordo, mas eu acho que é superestimado às vezes. Eu comprei um livro de devocional e que eu não vou citar o nome aqui porque é até conhecido. Mas as pessoas falavam muito, eu via muita gente falando, nossa, eu vivi experiências incríveis e não sei o que, e blá blá blá, nanã. Só que assim, quando eu comecei a ler, realmente o livro é legal. Não acho que seja muito bom, mas é legal. Mas uma coisa que me incomodou é que a cada devocional, porque são 40 dias de devocional, tem uma oração. Não sou contra isso, mas é que tem um formato específico, aí ele tem uma palavra, tipo assim, tudo muito redondinho. E, a meu ver, aquilo me limita. Porque se eu pego pra fazer aquele devocional naquele dia específico, cara, às vezes a minha alma tá gritando pra ir mais além, mas eu tô presa ali, no redondinho, no 360. Então, mas é o que eu te falei. Vai depender do intuito da pessoa estar lendo e do intuito da pessoa que escreveu o livro. Por exemplo, quando Jesus falou do Pai, explicou o Pai Nosso, ensinou o Pai Nosso, é porque a galera não sabia como orar. Sim. Mano, a partir dali a pessoa vai entender que, pô, eu preciso de um relacionamento maior, vou falar outras coisas. Mas o Pai Nosso, mano, ele é forminha, Deus, ó. Gente, é beabá. Eu ia falar que eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu lembrei que eu já li esse livro. Quando eu li esse livro, eu não li ele como devocional. Eu li ele como um propósito. Então eu fazia meu devocional à parte. Eu acho que nós estamos falando do mesmo livro.
É Uma Vida com Propósito. Não. Então, Uma Vida com Propósito é um livro muito conhecido eu não lembro, eu ia chutar o nome dele, mas como posso errar, melhor não. E basicamente é isso. É porque eu não sei se o nome dele, eu sei que é Rick alguma coisa, é um americano. Ele tem justamente esse modelo também. 40 dias, propósito, e você faz justamente isso de devocional e tudo mais. Só que assim, eu fiz mais como um propósito à parte e fiz um devocional. Eu nunca tinha lido livro nenhum de devocional, então foi realmente uma primeira impressão. E eu confesso que em determinados momentos eu me senti muito limitada, até que eu parei. Até hoje, já tenho há uns 5, 6 meses, eu não consegui terminar, porque eu senti uma barreira muito grande de avançar toda vez que eu estava lendo. Porque pra mim era aquilo ali, eu tenho que cumprir aquilo ali, eu tenho que fazer essa oração, tenho que ler esse versículo e acabou. Cara, tipo assim, eu vou... O que você... Isso, é Rick... Olha a Vânia. É a nossa mandíbula, cara. Maravilhosa. Joga na tela aqui. Ela vai colocar, gente, o link na descrição. Cara, porque a gente falou, eu também tenho fora um pouco, saindo um pouco do TSD, cara, tipo, eu também ouvi pregação de culto. Eu fico, pô, cara, é o que ela falou, eu me sinto preso ao ponto que parece que eu tô procurando algo pra saciar. Pra saciar o que eu quero ouvir, tá ligado? Eu acho que é muito sugestivo. Sim. Às vezes, poxa, eu tô com um problema, sei lá, com a minha briga com a minha mãe. Aí eu vou procurar pregações sobre família. Que vão te colocar no lugar de correto. Isso aí. É assim, não tô dizendo que Deus não possa falar que tá errado. uma pregação no YouTube. Sim. Não é sobre isso. É sobre eu ir atrás, pesquisar. Hoje eu tô sentindo que, sei lá, preciso de uma vitória. Ou então eu quero ser batizada com o Espírito Santo. Eu vou ler pregações, ou melhor, batizada com o Espírito Santo não, né? Falar em línguas. Eu vou ler pregações sobre busca do Espírito Santo, sobre falar em línguas. Tudo muito sugestivo, porque assim, a pregação vai falar o que eu quero ouvir. Eu creio que existe. Olha só, existem diferenças entre você. Rapidinho, só para complementar o que ela disse, para ficar mais entendível, eu acho. Existem diferenças entre você buscar aquilo como uma resposta e existe uma diferença entre você buscar aquilo como um estudo. Não, sim. Entendeu? Sim. Se eu busco como algo que eu quero estudar, amém. Embarca nessa. Se eu quero estudar sobre dons espirituais, ou se eu quero estudar sobre o fruto do Espírito, amém. Sim. Houve pregação sobre isso. Mas é nesse sentido de buscar para você estar correto naquele momento. A gente que tratou dos nossos TSDs e tal, que eu, por exemplo, eu vejo sermão, só que o cara ele pauta na Bíblia. Vamos supor, ele vai ler o livro de Marcos todo, durante 6 meses com a igreja. Então, tipo assim, eu fico escutando ali para ver a visão que ele tem sobre o livro. Sim, você está estudando. Exato. Agora, exemplo, o TSD, querendo ou não, gera na gente algo de eu vou ser mais espiritual. Então, pô, a pessoa pode procurar, eu posso procurar no YouTube, tipo assim, pregação sobre espiritualidade. Tá ligado? Tipo assim, aquilo não tá me ensinando nada, não tá acrescentando nada na minha vida. Só tá me falando, fazendo a forminha. Tipo assim, você tem que fazer isso, fazer aquilo, e vai ser assim, você vai ser espiritual. Só que, tipo assim, o intuito do teste da pessoa não era isso. É isso, gente. É hora de dar tchau? É hora de dar tchau. Hora de dar Ficou claro que é TSD. Adeus não, tchau. Tá repreendido. Não tem adeus aqui não, tem tchau só. Gente, é isso. Eu espero que você tenha aprendido algo com a gente, assim como nós aprendemos aqui entre a gente mesmo. Eu fiquei surpresa que o Paulo faz o TSD dele tocando guitarra com a oficina G3. Mas achei muito legal, amigo. Parabéns. Valeu. É isso, gente. TSD é importante. Façam, busquem a Deus no seu secreto. Procurem se encher mais de Deus. E continue aqui com a gente até a semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pelo apoio. É isso. Algo a dizer? Tô com fome, vou comer. Eu também, então vamos almoçar, experimentar esse macarrão que o Gabriel fez pra gente. Beijo, gente. Até semana que vem. Valeu!